Olá, vamos trabalhar agora um assunto chamado fisiologia animal, que estuda o funcionamento de órgãos e sistemas dentro do corpo de um animal. Para começar, então, vamos trabalhar a digestão, que nada mais é do que a quebra do alimento ingerido pelo animal até a menor molécula possível. Então, esse alimento que nós ingerimos, grande parte do alimento que nós ingerimos, é formado por moléculas muito grandes, chamadas macromoléculas orgânicas. E elas não conseguem entrar numa célula, porque a célula é muito pequena. Então, para poder a molécula orgânica entrar na célula, ela precisa estar na sua menor forma. E essa menor forma recebe o nome de micromolécula orgânica. Então, o que nós temos que fazer? Digerir, quebrar, ou você pode chamar também de hidrolisar a macromolécula orgânica, o alimento ingerido, até a sua menor molécula possível. Muito bem. Então, começando a fisiologia animal, vamos trabalhar a digestão, que também é chamada de hidrólise. O que significa hidrólise? É a quebra da macromolécula orgânica, é a quebra do alimento até a menor molécula possível, chamada micromolécula. Lise significa quebrar com a participação da água, porque após a quebra da macromolécula ocorre ganho de água. Então, chamamos de hidrólise enzimática. Por quê? Quem vai quebrar é uma enzima. Então, a enzima digestiva vai quebrar a macromolécula, vai quebrar o alimento até a micromolécula orgânica. Podemos, então, montar um esquema aqui. Vamos colocar alguns exemplos. Vamos pegar aqui o alimento, esse alimento que será ingerido pelo animal. Esse alimento, então, seriam as macromoléculas, vamos pôr aqui, macromoléculas orgânicas, E esse alimento será digerido até micromolécula orgânica, até na sua forma menor, que é a micromolécula que será absorvida, vai passar para o sangue e vai entrar em uma célula. Muito bem. Considerando, então, a macromolécula formadora do alimento. Por exemplo, você comeu carne. Carne é formada por proteína, é formada por gordura, que seria o lipídio. Então, primeiro exemplo de um alimento, proteína, que você ingeriu. Então, nós temos aqui a proteína. Um outro exemplo, gordura, junto com a carne, lipídio. Aí você vai se alimentar, por exemplo, de amido, de uma semente, de arroz, de feijão, batata, o que for. Aí você tem carboidrato. Vamos pegar esses três exemplos, então, aqui, tá? Do alimento que você ingeriu, diariamente você ingere macromoléculas na forma de alimento. Muito bem. Então, proteína, lipídio e carboidrato, são exemplos de macromoléculas pertencentes ao alimento que você ingeriu. Muito bem. Ao engolir esse alimento, você vai digeri-lo, você vai quebrá-lo. Então, vamos dar um exemplo aqui, Primeiro, você comeu proteína. O que vai acontecer? A proteína será digerida até a micromolécula chamada aminoácido. Então, aminoácido seria, a micromolécula obtida no final da digestão da proteína que você ingeriu. Então, esse aminoácido é tão pequenininho que ele atravessa, vou pegar o ser humano, por exemplo, atravessa a parede do intestino, cai no sangue e entra nas células. Muito bem. Lipídio, a gordura, óleo que você ingeriu, que é o alimento, é a macromolécula, será digerido até a micromolécula, por exemplo, ácido graxo, ácido graxo. Seria uma micromolécula proveniente da digestão do lipídio que vai cair no sangue do ser humano, por exemplo, entrar na célula e ser utilizado pela célula. Vamos dar outro exemplo? Carboidrato, o arroz, o feijão, a batata, que você ingeriu no seu alimento. Macromolécula de amido, por exemplo, será digerido até a micromolécula monossacarídeo. Podemos colocar aqui um exemplo de um monossacarídeo? Glicose, até a glicose. E a glicose vai entrar na célula porque é micromolécula. Então, nós finalizamos a digestão obtendo micromoléculas, Então, nós temos aqui, várias micromoléculas obtidas pelo processo da digestão.
Muito bem. Então podemos falar o seguinte, ó, que o alimento foi digerido em micromoléculas orgânicas. E quem fez essa digestão? Quem fez essa quebra do alimento em micromolécula? As enzimas. Então nós temos aqui, ó, a participação das enzimas. Muito bem. Como é que nós vamos dar nome para uma enzima, né? Isso é muito comum, né? A maioria das enzimas você reconhece a nomenclatura utilizada. Você pega o substrato, quer dizer, aquilo que a enzima, né, quebrou. Por exemplo, nesse caso, o substrato é proteína, né? Então você pega o substrato, proteína, e coloca no final da palavra proteína o sufixo ase. Assim que você dá nome para uma enzima. Então, a enzima digestiva que quebra proteína, você chama de protease. Então, proteases são as enzimas digestivas que quebram proteínas em aminoácidos. Muito bem. Nome da enzima digestiva que quebra a macromolécula lipídio. O substrato é o lipídio. O que você faz agora? Coloca o final ase. Lembram? Então, como é que fica? Lipases. As lipases vão quebrar lipídio em ácido graxo. Como é que eu vou dar nome agora para uma enzima digestiva que quebra carboidrato? Né? Você vai chamar de carboidrases. Carboidrases. Seria a enzima, né, responsável pela digestão de carboidratos até a sua menor forma, que seria glicose, né, ou monossacarídeo. Muito bem, isso é digestão. Agora, por que os vegetais não precisam fazer isso? Porque os vegetais produzem todas as suas micromoléculas. Os vegetais produzem aminoácidos, produzem ácido graxo, produzem glicose, né? Eles são produtores de micromoléculas. Agora, os animais não. Os animais são consumidores das micromoléculas. Eles precisam ingerir um alimento para tirar do alimento as micromoléculas orgânicas. Por isso que os animais são chamados de consumidores dentro de uma cadeia alimentar. E os vegetais são produtores das micromoléculas, ok? Muito bem. Já que nós entendemos o que é, né, basicamente a digestão, vamos analisar o seguinte, olha. A digestão, ela pode acontecer dentro da célula e a digestão pode acontecer fora da célula. Se a digestão, né, a macromolécula, né, o alimento, for digerido dentro da célula, você chama de digestão intracelular. Nesse caso aqui, vai ocorrer a participação de uma organela chamada lisossomo. Então aqui, ó, nesse processo chamado digestão intracelular, envolve uma organela chamada lisossomo. Quer dizer, o alimento, a macromolécula, será digerida dentro da célula. Quem que faz isso, gente? Vamos dar exemplo? Ó, exemplo de organismos que realizam digestão intracelular. Por exemplo, protozoários, né, são unicelulares. Uma ameba, por exemplo, é um protozoário. E essa ameba, ela tem lisossomos digerindo o alimento, a macromolécula que ela englobou por fagocitose. Ela ingeriu, né, o alimento e digeriu dentro da célula. Exemplo, né, um outro, né, ser vivo, né, animal, né, pluricelular, poríferos. Poríferos também realizam digestão intracelular. Quinidários, seria água-viva, medusa, ainda realiza digestão do alimento dentro da célula. Mais um, gente, plateumintos. Alguns plateumintos ainda digerem o alimento dentro da célula. Beleza. Agora, gente, os animais, conforme vão se complexando, ficando mais complexos, eles adquiriram um órgão para realizar a digestão do alimento. Esse órgão pertence ao sistema digestório, é uma cavidade digestiva. Então, se o animal utilizar uma cavidade digestiva para digerir o alimento, a macromolécula, aí você fala em digestão extracelular. Na digestão extracelular, o que você vai encontrar? Cavidade digestiva. Então, aqui envolve a presença de uma cavidade digestiva. Aí é claro, né? O que nós temos que tentar lembrar? Qual o primeiro animal pluricelular que apresenta uma cavidade digestiva? São os quinidários.
Então, qual o primeiro animal que já tem uma digestão extracelular? Né? Água-viva, os quinidários. Então, exemplo, quem já tem uma cavidade digestiva, porífero não tem. Então, primeiro seriam os quinidários. Porífero não entra aqui, porque porífero não tem cavidade digestiva. Então, os quinidários, né, até os cordados. Os quinidários até o filo cordados, até o filo do ser humano. Todos os animais apresentam essa cavidade digestiva. Então, a grande maioria dos animais tem cavidade digestiva, né? Então, dá para você fazer aqui uma análise. Quer ver só? Quinidários, então, né, realizam a digestão intracelular e também, então, aqui, realizam a digestão extracelular. Realizam os dois tipos. Por quê? Porque a cavidade digestiva dos quinidários é muito primitiva, não dá conta do recado. Então, ele complementa a sua digestão fazendo a digestão intracelular. Ele realiza os dois processos aqui, Você pode perceber, então, que o próximo filo, que é plateuminto, também está aqui. Porque quinidários até cordados realizam a digestão extracelular. Quem vem depois de quinidários? Plateuminto, né? Então, plateuminto também, né, realiza o processo intracelular e o processo extracelular. Realiza a digestão dentro da célula e dentro de uma cavidade digestiva. Muito bem. Então, agora, vamos pegar o ser humano, né? Vamos pegar dentro da digestão, vamos pegar a digestão no ser humano. Vamos entrar na fisiologia humana, então. Vamos colocar aqui, digestão no homem, né? No sentido de ser humano, né? Então, digestão no homem. Muito bem. Se você analisar agora o processo digestivo ou digestório no ser humano, você vai perceber que desde que você coloca o alimento na boca, já começou o processo da digestão. Então, parte desse processo é mecânico. Por exemplo, mastigar, triturar o alimento para facilitar a digestão. É um processo mecânico, é um processo físico. Engolir o alimento é empurrar o alimento para o esôfago. Entra também como um processo mecânico. O esôfago, a parede do intestino, tem movimentos chamados movimentos peristálticos que vão empurrando o alimento na mesma direção. Esse processo também entra como uma digestão mecânica, física. A bile também, que participa da digestão, é um processo mecânico. Peraí, então o que é digestão química? Digestão química é aquela com a participação de enzimas digestivas. Nós temos 3 locais no trato digestório humano onde acontece a digestão química com a participação das enzimas digestivas. Seria estômago, tem enzima digestiva, então é um local de digestão química. Intestino delgado, né, tem também enzima digestiva, então é um local de digestão química. E a boca também apresenta enzima digestiva, seria um local de digestão química. Muito bem, vamos organizar então. Olha, digestão no homem. Nós temos o processo físico, chamado digestão física, né? Na digestão física não tem a participação de enzimas digestivas. É um processo mecânico. Aí você pode colocar aqui, a mastigação é um processo mecânico, é um processo físico da digestão. E engolir o alimento, deglutição. Deglutição também entra como digestão física, porque engolir não envolve enzima digestiva. O movimento peristáltico, quer dizer, empurrar o alimento em direção ao estômago, empurrar o alimento em direção ao intestino. Peristáltico, né? Seria também um processo físico, tá? Peristáltico seria o movimento de empurrar a parede do trato digestório. E a ação da bile, que veremos na sequência, entra como digestão física também. A bile participa da digestão, só que a bile não é enzima. Se ela não é enzima, quer dizer, não é proteína, porque toda enzima é uma proteína, e a bile são sais. Então, a bile não é uma proteína, não é uma enzima. Então, a bile entra como digestão física também. Agora, a digestão química é aquela que envolve a participação de enzimas digestivas. É essa que vai interessar para a gente, né? A digestão química. Essa digestão química aqui, né, seria com a participação de enzimas digestivas. Tem a participação de enzimas. Como é que eu vou chamar então? Olha só, nós temos o processo que ocorre na boca, a digestão na boca, que vamos chamar de insalivação. Então, na boca ocorre um processo químico
chamado insalivação. Na saliva tem enzima digestiva, então a insalivação é um processo químico da digestão. Estômago também tem enzimas digestivas, então o estômago também seria um processo químico que você vai chamar de quimificação, que vai ocorrer aqui no estômago. E nós temos o intestino delgado, que é a maior porção do nosso intestino. O intestino delgado, ele vem depois do estômago. O intestino delgado, ele também vai realizar um processo químico chamado quilificação. Então, nós temos mais um processo químico aqui chamado quilificação. Formar o quilificação, né? Seria a digestão que acontece no intestino delgado. A grande digestão química acontece no intestino delgado. Então, o intestino delgado, além de participar, né, da digestão química do alimento, também é o local de absorção do alimento. Então, no intestino delgado ocorre a digestão química e ocorre também, né, o processo de absorver o alimento. Muito bem. Então, mais ou menos, gente, esse processo todo aqui vai ocorrer no ser humano em torno de 3 horas, né, aproximadamente, seria todo o processo que envolve a digestão. Eu vou começar, então, né, pelo processo químico chamado insalivação, né? É claro que na boca, além da insalivação, enzima digestiva da saliva, né, vai ocorrer a mastigação. Então, na boca ocorre também um processo físico chamado mastigação. A boca possibilita você engolir o alimento, deglutição. Então, mastigação, deglutição e insalivação são os processos que ocorrem na cavidade chamada boca, né? Beleza, vamos começar então, olha, pela boca, tá? Vamos colocar aqui, vamos separar e vamos colocar o primeiro local da digestão química, que seria a boca. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeira informação muito importante que nós temos que saber sobre a boca. Gente, a boca tem glândulas anexas, glândulas que produzem a saliva, chamadas glândulas salivares. Então, a boca tem 6 glândulas anexas na boca, né? Na cavidade bucal. 6 glândulas anexas, chamadas glândulas salivares, tá? Então, são as glândulas salivares. O que essas glândulas salivares fazem? Produzem a saliva. E qual é o papel da saliva? Digestão química. Tem enzima digestiva na saliva. Peraí, mas nós sabemos também que toda enzima, ela é chatinha. Ela exige um substrato ideal, quer dizer, aquele substrato, aquela molécula onde ela vai agir, né? Então, é o substrato ideal, é onde a enzima vai agir. E toda enzima exige uma temperatura legal e exige também, né, um pH, né, que é o potencial hidrogeniônico. Ela exige um pH legal para a sua boa atividade. Então, vamos pensar, né? A enzima da saliva, ela precisa de um substrato ideal. A enzima da saliva recebe o nome de amilase. Então, já está te avisando qual é o substrato ideal. Se o nome da enzima é amilase, é porque ela quebra amido. Então, o substrato ideal é o amido. Muito bem. Aí, a enzima exige uma temperatura legal. Qual seria a temperatura para qualquer enzima do corpo humano, né? A sua própria temperatura corpórea, aproximadamente 36 graus Celsius. Seria a temperatura legal para a boa atividade enzimática. Espera aí, e qual é o pH ideal? Muito bem, aí isso varia, tá? Vamos pegar a boca aqui, ó. O potencial hidrogeniônico, o pH ideal para a enzima da boca, né, seria aproximadamente, vamos colocar o símbolo aqui, ó, de aproximadamente, né, igual com um tiozinho em cima aqui, ó, né, o pH aproximadamente 7. Então, seria um pH neutro, ó, pH aproximadamente neutro. Esse seria o pH legal para a enzima que trabalha na boca. Ah, mas qual enzima que é essa? Está presente na saliva. Então, a saliva tem uma enzima, e essa enzima recebe o nome de amilase salivar. A enzima é, ó, vou colocar o nome dela aqui, enzima amilase salivar. Está avisando vocês qual é o substrato ideal. Qual é o substrato ideal? Amido. Né? Qual é a temperatura ideal? A sua temperatura corpórea, aproximadamente 36 graus Celsius. Qual é o substrato ideal? Amido. Ó, amilase.
amido, né? Então, a amilase salivar, o que ela vai fazer? Vai quebrar o substrato ideal, que é o amido, que é um carboidrato do arroz, feijão, da batata, da mandioca, né? Que é o amido, em uma molécula menor chamada maltose. Ah, peraí. A maltose, então, já é uma micromolécula, já cai no sangue? Ainda não. A maltose é muito grande ainda. Então, a amilase quebra o amido, tá vendo? Ó? Que é uma macromolécula, é um carboidrato, uma macromolécula, numa molécula menor. Só que essa aqui não é a micromolécula final da digestão ainda do amido. Ela é muito grande. Então, será necessário uma outra enzima para quebrar a maltose ainda, chamada maltase. Vai quebrar a maltose. Ah, peraí, Silvio, quer dizer então que o amido é um carboidrato? É. Então a amilase é um tipo de enzima chamada carboidrase, igual eu falei no comecinho dessa aula? Exatamente. Então perceberam que nós começamos o processo de digestão no ser humano, né? Pela boca, que é um local de digestão química, tem uma enzima chamada amilase salivar. Esse processo aqui é a insalivação. Na sequência, o que vai acontecer agora? A saliva está digerindo lá o amido que você comeu, aí você está mastigando, né? Que é um processo físico, e agora você deglute o alimento. E o alimento vai para onde agora? Para o estômago. Mas quem vai empurrar o alimento até o estômago? O movimento peristáltico. Que é uma contração da parede intestinal, do esôfago, até levar o alimento para o estômago. E agora chegamos no segundo local de digestão química, chamado quimificação. Agora chegamos no estômago. Na próxima aula, então, eu vou começar com vocês a partir do alimento, do bolo alimentar, dentro do estômago.